Antigamente, ninguém que fosse temente a Deus e à Igreja Católica jamais ousaria faltar às missas dominicais para ouvir os sermões matinais de seus padres em suas paróquias. Porém, outra coisa que, esta sim, ninguém era louco de se meter a besta a fazer, era se comungar sem confessar seus pecados ao sacerdote local. Isso sim era uma infâmia, um desrespeito, um sacrilégio. Dizem que quem se comungava sem se confessar estaria cometendo um pecado mortal. E mais ainda, aquele que ousasse fazer tal proeza passava mal a ponto de cair de cama e assim ficava até receber o perdão do sacerdote por tal pecado. Um caso de extrema unção que chamou a atenção dos moradores do Tijuco aconteceu de forma que aterrorizou a todos na época, e o fato passo a narrar agora. Meia-noite já havia soado quando um desconhecido bateu à porta da casa de Padre Antônio, lá para as bandas do Tijuco. Quando foi atendido, ele disse, muito nervoso: "Onde está o padre? Vim buscá-lo." "Para quê?" "Só a ele posso dizer. Por favor, vá acordá-lo." Via-se estampada no semblante do misterioso indivíduo uma aflição imensa. Então, despertaram o prestimoso padre, que não tardou a ir ao encontro de quem o procurava. "Desculpe incomodá-lo, senhor reverendo, mas é tão necessária a sua intervenção. Trata-se de salvar uma alma e não podia deixar para amanhã." "Ora, meu filho, nada tenho que te desculpar. Eu me sinto verdadeiramente feliz quando posso socorrer os que precisam de mim." "Confissão? Extrema-unção? Onde?" "Na igreja de São Francisco de Assis." Padre Antônio ficou perplexo, sem atinar. Fazer o quê no templo àquela hora? O outro, compreendendo a estranheza, esclareceu. "Imagine, padre, que um pobre pecador comungou sem que se houvesse confessado momentos antes de morrer. Venho aqui pedir-lhe a grande esmola de retirar a hóstia da boca do cadáver." "Mas já deve ter se delido." "Não, afianço-lhe que não." Padre Antônio pensou na intervenção divina. "Está bem." Vestiu-se, tomando o breviário, colocou o chapéu na cabeça e pôs-se a caminho acompanhando o desconhecido. O bom religioso não sabia explicar a causa, mas sentia qualquer coisa de anormal. Uma certa inquietação de espírito que lhe provocava arrepios de quando em quando. 25 minutos depois, defrontavam uma igreja. Estava aberta e toda iluminada como um dia de festa. Entraram e ali não havia nenhuma alma viva. Bem no meio da igreja, sobre a mesa, estava um caixão pobre, coberto de chita preta, ordinária, sem dourados. Caminharam até ela. Padre Antônio levantou a tampa e descobriu o rosto do defunto. Abriu-lhe a custo a boca fria e rígida e dali extraiu-lhe a hóstia. O desconhecido tinha razão. Não se dissolvera, estava perfeita. Depois de guardá-la no altar mor e rezar por alma do morto diante do caixão, cada vez mais impressionado, o piedoso sacerdote voltou para casa. Só na rua, então, Padre Antônio refletiu que não vira o sacristão, nem na entrada e nem na saída da igreja. Então, ele parou intrigado e voltou a olhar em direção ao templo. E, para o seu espanto, ele estava fechado e com as luzes todas apagadas. Então, ele achou tudo aquilo fantástico, desconcertante, e pôs-se a caminho novamente, quando, de repente, ele ouviu alguém chamá-lo, e quando olhou quem era, era o desconhecido que esquecera de agradecer ao padre.
Até ali, Padre Antônio não havia reparado nas suas feições, mas agora, depois que ele lhe estendera as mãos frias, horrivelmente frias, num aperto angustioso, notou que aquela fisionomia não lhe era estranha. Ele já vira alguém com aqueles mesmos cabelos empastados, aqueles olhos amortecidos, aquela boca repuxada e sem cor. Onde? Quando? Aquele rosto. Ah! Lembrou-se e quase desmaiou num pavor, num arrepio de morte. O homem que fora o chamar, que estava ali à sua frente, não era outro senão o que jazia momentos antes dentro do caixão. Isso mesmo, o defunto. E Padre Antônio, antes mesmo de voltar a si do seu grande assombro, viu o estranho indivíduo empalidecer ainda mais, tornar-se de súbito vaporoso e desfazer-se em poucos instantes como a fumaça ao vento, na solidão da noite. Conta-se que aquele pobre homem recebeu a hóstia sem confessar os seus pecados na hora de sua morte, e esta ficou intacta em sua boca, podendo ser retirada apenas pelo sacerdote. E assim que isso foi feito, aquela pobre alma pôde descansar em paz. Padre Antônio e os moradores do Tijuco jamais se esqueceram deste fato, e esta história, ainda hoje, é relembrada com assombro pelos moradores daquele local. Boa noite.